mais uma vez, fazemos a leitura. Mateus 28, 18, diz assim: Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versículo 14. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, estando eles à mesa, e lançou-lhes em rosto a incredulidade e dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto já ressuscitado. Disse-lhes: Ide por todo o mundo, e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa frutífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Somente até aqui, Pai, no nome de Jesus, uma vez mais, pedimos a tua orientação, a tua direção e a tua presença, Deus, que já se faz perceber. Toca na nossa mente, no nosso coração, faz um milagre na minha vida e na vida dos meus irmãos que estão aqui. Eu peço, Deus, que essa palavra encontre um lugar no nosso coração e que nós saímos daqui mais conscientes da missão que o Senhor nos tem colocado no coração. Meu Senhor, eu te peço que seja assim no nome de Jesus. Amém. Vamos lugar. Já não é de hoje que nós temos um desejo muito grande, um fervor muito grande no coração, quando se trata de levar o Evangelho, quando se trata de falar de missões. E, aproveitando uma manhã como essa, eu penso que eu já estou na vantagem, né? Nós já estamos na vantagem, que Jesus se preocupou em preparar 12 homens para essa mensagem que nós estamos pregando agora. Jesus trouxe isso, Jesus se preocupou em conscientizar 12 homens. E esses 12 homens levaram isso tão a sério que eles difundiram o Evangelho pelo mundo inteiro com tamanha força, leia-se, a força do Espírito Santo, que o Evangelho chegou até nós, atravessando todos esses séculos e todas as fronteiras geográficas. Então, eu penso que a gente já está na vantagem, porque temos mais de 12 aqui. Então, se Deus tocar no coração de um de nós, e a gente verdadeiramente, como que numa corrida de bastões, ou de bastão, né? Um vem correndo, bastão, passa para o outro, se o outro já corre na frente, já estende a mão, já pega, sai correndo, levando. Assim que foi o Evangelho desde o princípio. Como uma corrida de bastões. Um passando para o outro, um passando para o outro. Jesus passou esse bastão para os apóstolos para os presbíteros, estabelecendo os presbíteros, estão alinhados dos apóstolos em Efésios 4, e eles, até hoje nós temos essa estrutura eclesiástica, e isso vem sendo passado de geração para geração, por meio de um fogo incandescente, como que uma tocha olímpica, que nunca se apaga, sempre incendiando alguém. Então o Evangelho de Cristo ele vem sendo propagado, vem sendo difundido ao longo dos séculos e chegou até nós. E, como foi dito ontem na pregação, na belíssima pregação do pastor Paulo, ele disse que houve períodos na história onde havia verdadeiros fogaréus de evangelismo. Mas houve outros períodos, por exemplo, a Idade das Trevas, a Idade Média, em que a coisa ficou praticamente aquele filetezinho de fogo, mas a chama nunca se apagou e nunca se apagará, porque essa chama é mantida pelo Espírito Santo.
Então, essas oscilações houve e sempre haverá, mas sempre haverá um vento. Quando você tem uma brasa e essa brasa ela vai, o fogo vai ser extinguido, o que a gente faz? A gente abana, chamando o vento. E o vento do Espírito Santo, ele tem soprado. E cada vez que ele sopra, a chama pega novamente e a chama evangelística volta. Existe uma chama evangelística no meu coração. Não parece muito ser o meu perfil, e realmente não é. Se você pensa isso, você está certo. Aquele perfil de, como eu disse no domingo passado, de chegar e abordar outras pessoas. Tudo bem, eu quero falar de Jesus para você. Eu não tenho esse traço de personalidade, não tenho esse temperamento. Mas há uma chama evangelística no meu coração. Há uma chama missionária no meu coração. E Deus sabe disso. E eu, como pastor da igreja, tenho falado com Deus acerca desse assunto e tenho orado ao Senhor nesses últimos dias, para que a nossa igreja seja não apenas o que já é, uma igreja que está crescendo muito em unidade, eu glorifico a Deus por isso, muito, 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 está crescendo em maturidade, estamos avançando nesses capítulos. É uma igreja boa de trabalho, boa de trabalho. É uma igreja carinhosa, que recebe bem as pessoas. É uma igreja que ora. A gente faz campanhas de oração e jejum. O povo adere e chega junto dele. Por isso tudo eu glorifico a Deus. Mas eu tenho pedido a Deus que, somado a tudo isso, a gente seja, sem ofender, a gente seja igreja. Porque nada disso que eu falei torna a gente igreja, torna a gente grupo. O que torna a gente igreja é a pregação do Evangelho, são batismos em Deus. Claro, para a gente fazer isso, batizar, evangelizar, precisa ter tudo isso. Claro, por isso que o Espírito Santo está trabalhando nisso. Unidade, caráter, integridade. Daqui a pouquinho mesmo, vai começar a batizar o Espírito Santo em massa aqui. Isso aí é tudo pré-requisito para ação evangelizadora. O fogo não desce onde há confusão, o fogo não desce onde há discórdia, o fogo não desce onde há fofoca, o fogo não desce onde há. E a água da palavra está lavando tudo isso, está mandando para bem longe do nosso meio. Sempre haverá pequenos focos, mas isso. Eu tenho dito aqui, disse essa semana, não sei para quem que foi, Jorge estava falando com o Jorge Alves, acho que foi ali fora, eu disse assim, a gente, o mais bonito de tudo é que no final do filme a gente está sempre junto. Quando eu olhar para alguém para te dar uma palavra, ele vai ficar bem, é verdade, a gente está sempre junto. A gente está sempre junto. Verdade. No final do filme, o diabo perde, a igreja ganha, amém? Jesus continua sendo glorificado e a gente segue caminhando, com os nossos defeitos, com os defeitos do pastor, com os defeitos dos irmãos, com as manias do pastor, com as manias dos irmãos, com as rabugices do pastor, com as rabugices dos irmãos. E assim a gente vai caminhando, porque isso é ser família. Preocupado com isso, preocupado com essa chama missionária, eu tenho procurado junto com o ministério dessa casa, fizemos um congresso missionário ano passado, onde a chama, você vê como a igreja responde positivamente para missões. Só você vê o congresso de missões do ano passado, com aqueles missionários do Azerbaijão, do centro, da China, de Macau, de onde mais? Foram 3 lugares, né? Moçambique e o que mais? Do Azerbaijão, Macau, a igreja perseguida, Elaine, né? Missões nacionais. Então, e vamos ter agora, no mês que vem, um evento que está sob a coordenação dos adolescentes, que será a Noite Africana. Naquela Noite Africana, eu tenho pensado com o meu nervoso, e a gente vai orar por África. A gente vai orar especificamente por Eritreia. Eritreia é o país do mundo que mais persegue os cristãos. Está na África.
Então, vamos tentar ali pensar uma África diferente do que a gente pensa. Porque todo mundo que vem falar de missões em África, né, fala, bota uma criança, uma magricela caindo, África não é nada disso. Ou não é nada disso. África não é só isso. Não é só isso. A África tem cidades que parecem Nova York, né? Joanesburgo. Então, de que África a gente está falando? A gente precisa colocar o pé no chão, porque é África. Porque vem missionário de lá, e foi uma miséria desgraçada, e blá blá blá. E não é isso. Não é isso. A maior miséria do mundo é a miséria espiritual. A miséria que tem em África, tem em larga escala? Tem. Mas tem no Brasil também. Você sabia disso? Você sabia que aqui atrás, nessa comunidade, quem já foi para o evangelismo com a gente aqui, mas não é só aqui não, lá no interior mesmo, como a gente foi lá buscar, você vê santos que você não acredita. Aqui do lado, aqui, nessa comunidade do lado. Lá para cima, sai daqui da comunidade e entra para uma intimidade. Você vê pessoas, crianças peladinhas, como se parece um Nordeste. Você está aqui pertinho da gente. Se você sair daqui e for para a comunidade Mandela, você vai descer lá e você vai não todo o Brasil. Então não é África. Essa cena que alguns exploram, toda vez que vem falar de África, vem falar dessa miséria, dessa tragédia, isso tem em todo lugar. Então a gente vai conscientizar, tentar conscientizar um pouquinho sobre essa questão da missão africana e orar por Eritreia. Eritreia tem ardido no coração e os cristãos são muito perseguidos no nome dele. Então, o que a gente precisa é orar pela igreja perseguida. Já que eu não vou para lá, porque não vou, por que eu não vou? Porque Deus não me mandou ir para lá. Eu estou aqui. Mas a minha África é aqui. Se eu não posso atravessar o Atlântico, eu posso atravessar a rua. Porque ali do outro lado da rua tem um rio do inferno também. Igual se é uma África tem. Então eu não estou aqui, irmãos. Nós não podemos ficar aqui no Brasil, na América do Norte, na Europa, ficar com essa maluquice de culpa na consciência de que eu não vou. A gente canta uma música, né? Se Deus falar, eu vou. Vamos cantar uma vez por semana. Né? Eu vou. Os adolescentes que cantam semana. Alguém canta nessa cara? Eu ouvi isso aqui, né? Eu vou. Não, legal. A gente vai se Deus mandar. Já que a gente vai, então tudo bem. Essa frase que eu estou usando no Ricardo Coutinho, se eu não posso atravessar a parte, eu posso atravessar a rua. Atravessar na rua, eu vou encontrar uma alma que para Jesus vale mais do que o mundo inteiro acredita. Aquele mendigo da esquina, aquele bebum que está ali, que a gente chama de bebum, né? Que está ali enchendo a cara, café da manhã dele, com cerveja. Ele precisa ouvir de Jesus. Aquele colega que está comigo no trabalho, que não sabe nem que eu sou crente. Meus colegas de faculdade. Isso é missões. Isso é missões. Então, a primeira coisa que eu queria deixar em termos de ensinamento dessa manhã é que a tarefa evangelizadora é para todos. Se existe algo que me incomoda tremendamente, atualmente, mais recentemente, é a ideia de um grupo de evangelismo. Grupo de evangelismo é a coisa mais antibíblica que existe na face da terra. Um grupo destinado para evangelizar. Por que isso? Porque a tarefa é de todos, não é de um grupo de evangelismo. A equipe de evangelismo, claro, a gente, numa tentativa de não deixar a coisa de acontecer, a gente estabelece um líder de evangelismo, a gente pergunta quem gostaria. Irmãos, tudo errado, Jesus nunca fez isso. Isso é uma invenção nossa. E, estudando a história da igreja, é uma invenção nossa, ocidental e contemporânea. Nem os pais da igreja faziam isso. Cada crente era um evangelista. Cada crente um missionário. Tanto que Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, Jesus falou assim: e recebereis poder. Diga, recebereis poder. Vocês sabem que a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento foi escrito em grego. Quando você pega o texto em grego lá para ler, vai na internet, abre lá, Bíblia em grego. Você vai ver que ele fala assim: recebereis dunamis, poder. Lá no original está falando de dunamis. Dunamis é a mesma palavra, ou dinamis. É a mesma radical da palavra dinamite, dínamo, força. Recebereis força, poder, dinamismo. Para
pregar o Evangelho. Então, o que o Espírito Santo de Deus vem fazer, quando batiza alguém com o seu Espírito Santo, e de repente alguém aqui está orando, Deus me batiza com o Espírito Santo, ele deve estar perguntando, para quê? Para que você quer ser batizado com o Espírito Santo? Só para dizer que é. Para falar em línguas, te dá umas opções. IASG, IES, CCA, cultura inglesa, Kumon, japonês, inglês também. Professora Cláudia, esquece todos os cursos de inglês. Falar em línguas não vai levar ninguém para o céu. É uma benção, uma benção. Está na Bíblia, está na Bíblia. É uma benção para você, é uma benção para você. Mas é muito claro no texto. Atos 8. E recebereis poder, dunamis, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vírgula. E ser-me-eis testemunhas. Há uma coisa ligada à outra. Vocês querem o Espírito Santo? Queremos. Queremos. Ok. Vocês vão receber. E ao receberem, vocês vão ser testemunhas. É como se o batismo do Espírito Santo transformasse o tímido em não tímido na hora ali de falar de Cristo. Quer ver uma coisa do testemunho que eu tive? Eu fui ano passado lá para a região ribeirinha do Amazonas. Vocês me enviaram, gosto de dizer isso porque foi Porta Famosa que patrocinou isso. E vocês vão enviar de novo agora, em outubro, voltou a Afroar. Afroar saiu da National Geographic, aquela revista americana, com uma beleza brasileira. Mas não pela beleza, porque era toda mergulhada em rio. Tudo lá é, a gente anda daqui para lá, tem de barco, tudo assim. No rio tem cheia, de jacaré, sucuri, isso aqui. Olha, depois vendo um detalhe. A região ribeirinha do Amapá, lá para dentro, 2 horas de balsa. A gente chega lá e vai prestar atenção médica e também ministrar o curso do Rabai. Agora, qual foi o meu raciocínio do meu pai? Eu ia falar agora. Perdi aqui o raciocínio. Dá um exemplo disso mesmo. Muito bem. Receber o Espírito Santo para deixar. Sim, verdade. Então, eu fui lá no ano passado e a gente gravou algumas entrevistas, né, para o programa, para os pequenos vídeos que vão para o nosso website, radai.com.br, e eu gravei algumas entrevistas que ficam arquivadas para a memória do evento da missão. Eu nunca me esqueci que um professor nosso, ele deu um depoimento a meu respeito. Ele falou assim: o Marcos, ele é um cara simpacado, tímido, alegre, tranquilo, mas quando ele começa na aula, ele é outro. Ele falou assim: parece um outro ser humano. Meu Deus, ele se transforma. Eu falei assim: meu Deus. Aí isso me veio à mente. É como se o Espírito Santo não viesse sobre nós e transformasse o tímido e não tímido. É como se, na hora que você for falar de Cristo, o Espírito Santo vai te capacitar. Você nem vai se reconhecer, você vai falar: caramba, eu nunca pensei que eu fosse falar com alguém no metrô. Eu nunca pensei que eu fosse testemunhar isso com tanta ousadia, com tanta autoridade. Recebereis poder, dunamis, ou dinamis, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas. Sabe o que é ser testemunha? É dizer assim: não, eu estava lá, eu sei que é verdade. Eu estou. Não, quem viu aqui? Eu vi. Eu posso testemunhar disso. Sobre o que nós vamos testemunhar? Não, Jesus transforma assim. Eu sou testemunha. Ele transformou a testemunha. Não, Jesus cura assim. Eu tinha 2 anos de idade, eu estava morrendo. O médico falou: não toca nele, porque ele não vai não chorar. Se ele chorar, ele vai obstruir a garganta, ele tem difteria grave, e ele vai ter que fazer a traqueostomia dele. E minha mãe me sacudiu em oração: não, ele vai ficar bom. Ele vai ficar bom. Eu comecei a chorar e continuar. E minha mãe falou: se o senhor quer levar, leva, mas faz alguma coisa aqui. Mas como é que ele está chorando? Não, mistério. Então eu posso dizer: Jesus cura, pelo testemunho da minha mãe, pelo testemunho dos meus pais. Eu posso dizer: Jesus liberta,
Eu já vi pessoas endemoniadas. Uau, que 7 homens não seguravam. Se renderem diante da palavra da autoridade, no nome de Jesus. Porque eu sou testemunha, vocês serão minhas testemunhas. Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, aliás, o versículo diz, sereis minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, essa palavra tanto faz toda a diferença. Por quê? Porque fala de simultaneidade. Eu não tenho que evangelizar aqui para depois evangelizar lá, e depois evangelizar lá, e depois evangelizar lá. Essa é uma visão equivocada de missões. O texto diz, isso é interpretação de gramática, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, em Samaria, e até os confins da terra. Nós seremos testemunhas, nós vamos pregar perto de casa, longe de casa, no trabalho, onde quer que estejamos. Evangelizar não é uma forma de encher a igreja, isso é uma visão errada também de evangelismo. Temos que evangelizar, para poder ter mais gente aqui. Errado. O crescimento da igreja se dá com gente madura. A igreja vai crescendo com gente madura que adora. Adora aqui, a gente tem que adorar. A gente convida as pessoas para que elas se convertem a Jesus. É um veículo, é um canal de evangelização. Mas o crescimento da igreja não se dá só quando a gente evangeliza na periferia. A gente vai evangelizar na periferia por comodidade, gente. Nós estamos com projetos missionários para a comunidade aqui ao lado, para o condomínio aqui, para Centenário, a região da Pusvita. Por quê? A comunidade, a gente está mais perto. Por que a gente vai sair daqui toda tarde e vai para outro bairro? A gente está aqui, a gente vai evangelizar aqui. Mas, acredite no que eu estou falando. Quando você evangeliza no centro da cidade, alguém aceita Jesus e vai para uma outra igreja lá, Deus faz a gente crescer. Quando você evangeliza lá na tua faculdade, no teu trabalho, no teu rolo, e você encaminha alguém para uma igreja perto, não precisa vir para a porta famosa. É falar de Jesus, o nosso compromisso é com o reino. A gente precisa ter uma visão de reino. O que é reino de Deus? Reino de Deus é o crescimento do todo, do global, não do nosso grupinho, do nosso clube. E quando a gente se preocupa com o reino, Jesus faz crescer aqui também, localmente. Você vai começar a ficar engraçado, a gente não tem muito chamado, as pessoas estão vindo naturalmente. De repente eu acordei hoje, meu marido falou, pai, seja com você. E Jesus que vai fazer isso? Quando a gente começar a se preocupar com o reino, começar a se preocupar com a evangelização das pessoas, de falar de Jesus. O grande problema dos evangélicos nós é pensar que somos o Espírito Santo. Bom, pastor, o senhor já falava heresia, agora então o senhor chegou no topo. Eu já achava que o senhor era herege, agora o senhor chegou na carreira máxima, você superou. O grande problema dos crentes é pensar que são o Espírito Santo. Sabe por quê? Quando que a gente pensa que é o Espírito Santo? Quando a gente começa a querer fazer o que o Espírito Santo tem que fazer. A Bíblia diz, o Espírito Santo, ele nos fará lembrar de todas as coisas que eu preciso ensinar. E o Espírito Santo convencerá, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é que convence. O meu papel não é convencer, mas eu penso que é. Eu fico argumentando, eu quero convencer. Não é isso. A tua tarefa, a minha tarefa, é um pouco mais leve. A gente está sobrecarregando. Onde? A nossa tarefa é só comunicar. É só dizer que Jesus salva. Existe uma esperança. Isso que você está passando, Jesus pode mudar. Você sabia disso? A pessoa crê ou não crê. Mas o seu papel é exatamente isso. Claro, tem um lado, força a entrar, insiste, ora. Guerreie em oração, não apenas falando, guerreie em oração também. Então, baseado nessa preocupação, eu trouxe aqui uma estatística. Hoje os celulares fazem tudo Deus falar, né? Filma, tira foto, sai Coca-Cola, bota o canudo aqui. Mas quando você quer falar, tem que
Em 2009, quando eu estava lá fazendo um curso sobre evangelismo e missões, eu anotei uma estatística do professor, que eu nunca mais me esqueci, eu ando ela para cima e para baixo. Nos Estados Unidos da América do Norte, eles fazem estatística de tudo. A pulga pula 7 vezes por minuto. Eles sabem por quê? Tem gente que é paga só para ficar olhando a pulga. Tem gente que paga. Diferente daqui, o investimento de pesquisa aqui é quase zero. Então, a maioria das nossas pesquisas são americanas. E são porque tem que ser mesmo. Os caras investem dinheiro nisso. Vi um documentário que eu tinha no Discovery, uma mulher fazendo estudo eletrofisiológico na perna do sapo. Ela fica semanas estudando só a parte elétrica da perna do sapo. Ele vai tão longe. 45 graus, ele vai mais longe. Todo objeto faz aqui, só a perna do sapo. Eu falei, Jesus, aqui falta medicamento para tuberculose. Mas vamos lá. Essa estatística dizia o seguinte: um grupo de pesquisa evangélica fez uma enquete e perguntou o que levou você a Jesus? O que levou você a Jesus? O que te trouxe a Jesus? Então eu vou fazer uma pergunta e você vai me responder. Quantos aqui aceitaram a Jesus porque ouviram uma pregação, um sermão, e aceitaram a Jesus naquela pregação? Levanta a mão. Fica levantado um pouquinho. Você estava no culto, assistiu um sermão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bem. Quantos aqui aceitaram Jesus numa cruzada evangelística? Estava tendo uma grande cruzada, aquelas de rua que a gente faz. E lá na cruzada, foi feito o apelo, você recebeu Jesus lá. Nossa. Ninguém? Deixa eu botar aqui então, sermões. 7, né, que eu botei. Cruzadas. Certo. Quantos foram até Jesus pela vida de um pastor? Por convívio de um pastor? 1, 2. Está bem? O Senhor tem misericórdia dos pastores. Quantos aqui se converteram? Lendo a Bíblia. Alguém falou, leia a Bíblia, rapaz, isso é importante. 1, 2. Olha que lindo. Oi? O pastor empatou com a Bíblia. Empatou com a Bíblia, pastor. Literatura. Recebeu um folheto, aquele folheto tocou no coração, e você em casa mesmo, lendo ali, você recebeu Jesus, depois é que você se congregou aqui, ok? Não sei isso. Por meio de um folheto. Nossa amostra é pequena, tá? Mas dá para ter uma ideia, né? Alguém falou escola dominical? Escola dominical. Olha só, escola dominical como um veículo de comunicação do evangelho e conversão. Rádio. Você ouviu um programa no rádio e o programa tocou no teu coração e você falou, isso que eu preciso para a minha vida, e você se converteu a Jesus. Alguém? Não? Ok. TV. Você acordou de madrugada transformado, não sei alguma coisa com você ligou a televisão, estava lá o seu Bíblia, a sua universal, e pá, falaram de Jesus, o que você precisa dizer. É isso. Ou outro televangelista qualquer. Alguém teve essa experiência? Não. Deixa eu ver mais. Filme. Eu aceitei Jesus porque eu vi um filme, pastor, e aquilo ali abriu minha mente e tal. Pode ser um filme evangélico, ou até mesmo não evangélico. Até mesmo não evangélico. O filme rico, ele tem tanta lição preciosa, ele podia ser evangélico. As frases que os personagens trocam são assim,
de você parar para escrever. Muito, muito importante. Alguém teve essa experiência de se converter com o fio? Aqui não, né? Muito bem. Vou passar para esse cantinho aqui. Alguém tem a experiência de um amigo que falou de Jesus para ele? Um amigo falou de Jesus para você e você... Levanta a mão bem alto, assim, por ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alguém tem, assim, recebeu Jesus porque foi um parente ou alguém da família que falou de Jesus para ele? Levante bem alto, para poder contar também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Aqui. Acho que já. Quantos aqui nasceram no Evangelho? Nasceram no lar cristão e aceitaram Jesus, conhecendo e caminhando com ele. Né? Mais ou menos aí a mesma proporção. Vou botar também aqui aproximadamente esse aqui, eu acho. Cadê o Marcos Vinícius? Você precisa ver essa ligação. Tem que ser Marcos Vinícius. Saiu? E pode depender de mim. A chave está a resposta. Eu acho que a gente já chegou onde a gente queria. Olha só essa estatística. Uma cura? Ok. Mas quem apresentou que Jesus podia curar a pessoa? Então foi uma amiga. Mas nós identificados. Depois de 2 anos, eu ia só frequentando, eu ia mais. 2 anos, depois de 16 anos, foi quando eu tive uma coletiva de uma enfermidade curar, aí foi quando você fez Jesus de uma hora, uma oração, assim, breve, pastor, por mim, eu fui curada na hora. Eu não colocava no tempo, tirei no chão, e aí eu fui curada e eu aceitei Jesus. Aleluia. Quantos podem glorificar o Senhor? Então foi dentro de uma igreja. Foi apresentado a Jesus mediante uma cura. Né? Jesus usa vários caminhos, mas em termos de veículo para chegar ao Evangelho, foi uma igreja, né? Foi uma pessoa, foi uma família. Então olha só, eu penso que essa estatística, com essa estatística a gente já conseguiu mostrar o que a gente aprende aqui, o que você depreende aqui dessa estatística. Quero ouvir você rapidamente. Evangelistas estão entre a nossa família e os nossos amigos. Fala mais alto, bonitinho. Todo mundo ouviu que eu gostei do que você falou. E os maiores e melhores evangelizadores estão entre a nossa família e os nossos amigos. As pessoas mais próximas, áreas de comunicação, precisa sair e comunicar. Então, quando a família está mais próxima, é fácil a comunicação. Pode ser difícil. Exatamente. Os nossos parentes e amigos são os nossos maiores comunicadores do Evangelho. E
pela proximidade por diversos fatores que a gente pode até discutir. Deixa eu dizer o que eles pesquisaram aqui. Qual foi o resultado da estatística? Gente, não vou desligar. Olha a sede, aí eu vou te obrigar porque eu precisava dessa resposta tudo certo. Pela fonte. Desculpe. Deixa eu botar aqui então, antes de estatística. Coloque modo avião. Eu estou olhando os números, aí parece assim. Um susto, né? Eu vou colocar aqui. Eu aprendi a colocar em modo avião. Jesus me ama assim mesmo. A Rosa até desistiu, foi embora. Não vai não, filho. Bota no modo avião. Bota avião. Aí não funciona a ligação. Olha lá, todo mundo desiste, depois que eu desisto. Brincadeira. Bom, voltou. Vamos botar logo antes de mexer de novo. Modo avião. Sermões. Isso, pesquisa americana, eles veem assim, aqueles mega estudos que eles chamam de. Esqueci o nome. Mas eles são 20.000 pessoas consultadas, eles pegam vários estados. Mostragem grande, né? Uma mostragem gigantesca. Pessoas que se converteram por meio de um sermão. 2% das pessoas. 2,4%, para ser preciso. Pessoas que se converteram por meio de uma cruzada evangelista. 4,4% se converteram. Por meio do pastor, pregando para ele. 2,9%. Mais ou menos compatível. Pessoas que leram a Bíblia e se converteram. 1,8%. Também está compatível aqui, pastor, a Bíblia mais ou menos faz o que está falando. Literatura, pessoas que receberam um folheto, 1,7%. Isso aqui me deixou assustado. Preste atenção, gente. A gente está em família e somos maduros. O que a gente mais tem feito nessa nossa vida é entregar o papel na rua. Folheto. Isso é importante? É. É bom? É. Pessoas se convertem? Sim. Mas olha o percentual de pessoas que recebem e aceitam. É muito pequeno, isso é assustador. Pessoas que ouviram um programa na rádio, e se converteram, 2,9%. Pessoas que, aqui na IBD, eles não têm essa estatística, que assistiram um programa de TV e se converteram. 1,1% das pessoas fizeram isso. Filme, a mesma coisa, 1,1 pontos percentuais. Amigos, a quantidade de pessoas que ouviram Jesus por meio de amigos e se converteram a Jesus. 29,9 pontos percentuais. Aqui, se fizer um gráfico, já vai assim, olha só, 30% dos seres humanos que estão na igreja hoje foi por causa de um amigo. Você é amigo de alguém? E aqui, parentes. Vou botar aqui embaixo. 49,7 pontos percentuais. Metade dos crentes no planeta receberam Jesus porque o parente falou de Cristo. Você está entendendo? Metade dos crentes do planeta, metade do povo que vai morar no céu, se converteu porque ele tinha uma mãe orando, porque tinha um pai pregando, porque tinha um crente falando. Os números não mentem. É matemática ali que não pode. Nossa, matemática de portão aí, campeão de Olimpíadas. A exceção pode ser alguma, não sei. Seus irmãos devem ter alguma. Sabe o que eu prometi? Não. Meu pai era cristão, não levava a sério. Mas aí depois de muito tempo
E ele, o papai tinha uma mania de ler a Bíblia em voz alta em casa, ele orava em voz alta, que era italiana, e assim. E ele cantava hino da água, ele ficava o tempo de manhã cantando hino da água, ou à noite, sem parar, ficava cantando. E os hinos ficaram guardados no meu coração. E no tempo certo eu converti. Foi aqueles hinos que ele cantava. Quem cantava? O papai. Então está dentro da diferença, né? Pastor Jaime disse que chegava em casa bêbado, cheio de maconha, fumando maconha. Quando chegava em casa assim, todo cabeludo, todo mal, parava assim. 3 da manhã, olhava assim, cabelo, a mãe dele estava assim, eu salvo meu filho. Ele disse que ele ia dormir, nem conseguia dormir. Ele falou, eu sou um miserável, eu sou um traste. Eu estou lá plantando coisas, minha mãe está aqui orando. Ele se converteu. Você veja que a gente vai ficar aqui dando exemplos, isso é verdade. Mas a gente sempre vai cair dentro dessa estatística. Não tem jeito. Ou algum amigo falou, olha só, 49,7 é quase 50%. 29,9 é quase 30%. Vamos fazer uma soma, que nem cabe muito essa soma. Vamos pensar, quantos por cento é isso aqui? Não é isso? 50%? Então, 80% de nós, aproximadamente, 80% do que está aqui, falou quem falou de Jesus? Um amigo ou um parente. O que a gente está esperando? Passa o slide para a gente, por favor. Isso, vocês veem várias coisas. Pode passar. Nosso papel, diga, o nosso papel é comunicar. Jesus salva. O que essa palavra vai fazer no coração é a obra do Espírito Santo. O que vai acontecer a partir daqui? A obra do Espírito Santo. O meu papel, o teu papel, o nosso papel é comunicar que Jesus salva. Próximo. O que não é comunicar o Evangelho? O que não é comunicar o Evangelho? Próximo. Não é um sermão. Você vai ficar lá fazendo um sermão, você não tem muito engraçadinho, você não acredita. Mas deixa eu falar. Nós estamos pregando, o pessoal dando um recadinho. Calma lá, Bíblia me falou. Mas não é um sermão. Então a gente pensa que pregar o Evangelho é você pregar um sermão para uma pessoa. Senta aí, vou pregar um sermão para você. Em Gênesis ele era semente da mulher, Deus ele era rosa do período, ele era o poder do pau, e Deuteronômio ele era. Você começa, não é um sermão. Pessoas estão cansadas de sermão. Algumas pessoas, nem todas. Algumas pessoas estão enfadadas. Tudo que a pessoa ouviu na vida foi sermão. Chega em casa e vai dar sermão, aumenta sermão. Evangélico ou não evangélico? Obrigado ao Evangelho. Comunicar Jesus não é um sermão. Próximo. Não é citar um monte de versículos. Você tem que saber que, mas se bem que Êxodo, capítulo 27, tem pessoas que não são crentes, mas que não entendem nada do que os crentes falam. Os crentes falam um negócio lá que misturado com número. Mas ele está falando não sei o quê. Fala o nome de uns caras misturado com número. Jonas 27, viu? Nem tem 27 anos, né? Jonas 1,16 diz que não é ficar citando um monte de sermão. O cara que às vezes a gente está pregando nem gosta da Bíblia, nem acredita na Bíblia. Para ele a Bíblia não é a palavra de Deus. Não é ficar citando um monte de versículo. Próximo. Comunicar Jesus não é vencer a discussão. Esse é um grande problema nosso. A gente pensa que eu tenho um amigo que é espírita, mas eu tenho toda a discussão eu venço. Sabe quando é que ele vai se converter? Nunca. Ele vai entender, os crentes são chatos de lógica. Está sempre em casa estudando alguma coisa para me debater. Pelo amor de Deus, não é isso. Vai ficar nesse embate. Tem crente que se muito jogar bate na porta, o cara fica hoje, baba. Não é ficar discutindo. Se muito jogar, se muito Jesus, bora frente. Joga água fria, bota o cachorro em cima. Não faça isso. Solta o cachorro. Mente. Para nada, não tem nada disso.
Para com isso. Os testemunhos de Jeová estão fazendo o que a gente devia estar fazendo. Alô? Alô? Os testemunhos de Jeová estão fazendo o que os crentes não estão fazendo. E muitos crentes não estão fazendo. Eles fazem com muita seriedade. Sabe qual a consequência disso? Quem estuda um pouquinho de religiões sabe disso. É o segmento que se diz cristão que mais cresce no Brasil. Chama-se Testemunho de Jeová. Por que será, hein? Porque toda tarde ele está lá na tua porta. Você está assim, você já ouve até sabe. Toda manhã, né? Eles são certos. Quem está errado é a gente. Amém? Amém. Mas, comunicar Jesus não é vencer a discussão. Hoje eu tive um empate. O testemunho de Jeová essa tarde sobre 144 mil, mas eu comprei ele conseguiu caladinho, não conseguiu provar mais nada. Onde vai levar isso, gente? A lugar nenhum. Não é discussão. Próximo. Não é expor a sua inteligência. Comunicar Jesus está dizendo que eu sei o que eu posso, as nossas estatísticas, meus currículos, o meu currículo, o nosso currículo, porque meu tio, o meu pastor, o meu primo. Eu vou te dizer uma coisa. Lá fora, tem gente com currículo melhor do que qualquer pessoa que deu na igreja. É muito, sabe? Isso não leva a nada. Não é ficar discutindo, não é uma queda de braços sobre inteligências. Entendeu? Eu tenho que ler bastante filosofia, porque você tem que mostrar. Não. Prega Cristo. O apóstolo Paulo, que sabia falar 8 idiomas, mais do que o Papa atual, falava 8 idiomas, versava sobre qualquer assunto do conhecimento humano, era um matemático, um filósofo, o cara era tudo. Ele dizia assim: eu prego a Cristo e esse crucificado. A mensagem é uma só, não é filosofia. Pode ler filosofia, ok? Lê lá os filósofos. Mas vou te dizer, não ajuda muita coisa não. O que ajuda é você pregar o Evangelho de Jesus. É a fé em Jesus. Você pode ler o que você quiser, estudar o que você quiser, mas o que vai funcionar é o Evangelho de Jesus. Por que a gente tem gente que estuda demais, sabe muita coisa e não consegue comunicar Jesus? E outros que são simples, mas comunicam não. Jesus fala: ajoelhei e orar por você. Jesus vai falar no meu coração. E a coisa acontece. Por quê? Porque não está em nós, está nele. Dele, é na dependência dele. Pessoas que mal sabem ler. Eu conheço um testemunho de um irmão que eu não conhecia o irmão, mas ele não sabia ler, Mas ele ganhou uma Bíblia. E todo dia ele ficava trabalhando lá, não sei, na obra, o que ele fazia, um serviço braçal. E todo dia no intervalo ele ficava lendo assim, olhando a Bíblia, para cá, deixa eu ser interpretando. E teve um dia que ele, sabe, ele começou a se descontinuar, ele começou a ler. Espírito Santo, ele só sabia ler a Bíblia. Ele começou a entender. Deus abriu o entendimento dele. Sabe o que deu no Brasil? Isso mostra que a coisa não está em nós. Eu conheci, literalmente, na nossa igreja, que aprendeu a ler na Bíblia. Olha E isso. sem as pessoas ensinar ele, uau, Deus, sem nada disso, sabe? Sem nada disso. E ele aprendeu literalmente, segundo ele, era do nosso, ele morreu já, era da nossa igreja. Glória a Deus, eu creio nisso. Então não é uma guerra, não. Isso não é comunicar Jesus. O que não é mais comunicar Jesus? Não é contar toda a sua história. Tem gente que... Senta aí. Em 1930, seu pai foi evangelista. Você não quer saber de toda a sua história. A sua história faz parte do evangelismo. Faz parte. Mas não é contando toda a nossa história. Não é só isso. Próximo. Agora vamos ver o que é comunicar Jesus. Eu coloquei só duas. Comunicar Jesus é muito simples. São duas coisas muito simples. Primeiro, fácil. Diga assim, é contar a sua história. Desculpe, experiência. Não é toda a sua história. Mas é você. O que destaca você no meio da multidão? O que destaca você no meio das pessoas? O que você tem de diferente
do grupo no qual você está inserido? O que difere você dos seus parentes? O que difere você dos não crentes? Sabe qual é o problema? É esse o problema. Muitas vezes nada nos difere mais. A gente fala igual a eles xingam, a gente xinga. Eles fazem piadas profanas, a gente não fala, mas a gente ri. A gente não está assumindo que não achou graça daquilo. Para não ficar mal com o chefe, meu pai está lá internado na UTI hoje, mas ele sempre conta uma história. Ele sempre foi da Marinha, o comandante recebeu uma ligação, ele era sargento, meu pai, assim minutinho. Comandante, ligação para o senhor. Quem é? O comandante fulano de tal. Não me busca no corpo. Comandante, uma ligação para o senhor. Olha, diz que eu não estou. Comandante, com licença. Pois não posso fazer isso. Por que você não pode fazer? Não posso fazer isso. Eu tenho compromisso com Deus, não posso pedir. Esses crentes pegavam o meu. O que destaca você das demais pessoas? O que destaca você da multidão? Conte a sua experiência. Você não precisa ficar falando. Conte o que Jesus fez por você. Qualquer pessoa pode questionar qualquer coisa que você falar, menos a sua experiência com Jesus. Eu estou partindo para o final da aula. E o final da aula é que a gente vai cansando mais e vai dispersando mais. Mas acredite, eu estou esperando a parte mais importante. Preste atenção no que eu falei. Qualquer pessoa pode questionar qualquer coisa que você disser. Tudo é questionável. Menos a sua vivência com Jesus. É a única coisa que ninguém pode confrontar. É você que teve experiência com Jesus. Então, essa experiência é que precisa ser passada. Como eu encontrei Jesus? Ele mudou a minha vida. Jesus mudou a minha vida. Como que Jesus faz? Como que Jesus fez? Essa é a nossa experiência. Próximo. E comunicar Jesus é enfatizar Jesus. Diga enfatizar Jesus. Enfatizar Jesus. O centro da pregação é Jesus. Vamos ver algumas desculpas que a gente dá para não evangelizar. Vamos lá, próximo. Alguns argumentos para não evangelizar. A gente se enche de argumentos. São muitos. Por que você não evangeliza? Por que você não participa, não cumpre essa missão? Aí a gente diz assim, próximo. Eu preciso saber muito. Acho que quem evangeliza tem que saber muito da Bíblia, tem que saber fazer cursos. Não. A resposta para essa pergunta é: você não precisa saber muito, você precisa fazer o que foi dito aqui, comunicar Jesus. Você precisa dizer da tua experiência. Principalmente, a resposta vai ser sempre mesmo. Quer ver outra desculpa que a gente usa? Essa é pior. Eu tenho medo. Ok. Eu também. A gente sempre tem um receio. Tem uma retração em algum momento. Isso é natural, gente. Isso é nosso, não tem problema. Mas ele pode ser vencido. O medo não é o problema. O problema é a gente engessar por causa do medo. O medo de enfrentar um concurso não é o problema. O problema é a gente parar e não fazer. O medo não é o problema. O medo é a gente pensar que a garota bonita não vai dar um fora na gente. Ou o rapaz que não. Esse não é o problema. O problema é a gente congelar por causa disso. Se fosse assim, eu não estaria casado hoje, pessoal. Não é isso? Meninos, vocês não precisam ser bonitos. Vocês têm que ter uma química. Vocês têm que ter. Vocês têm que falar também. Depois a gente vai para o segredo. Então, vou te dar umas dicas. Não pode se gabar. Não tem, mas. Então, apesar de tudo, a gente diz: eu tenho medo, eu tenho uma notícia para você.
mais de 300 vezes na Bíblia. Tem gente que diz que é 365, não, por cada dia. Eu nunca vi isso na Bíblia, mas é possível. Mas mais de 300 vezes na Bíblia existe a expressão: não temas, eu estou contigo. Amém? Amém. Você quer falar de Jesus? Fala, seja sincero. Fala para Jesus: eu tenho medo de falar de Jesus. Ele vai falar: calma aí, eu vou lá com você. Vamos junto. Vamos junto, a gente vai fazer isso. Outra desculpa que a gente usa, outra justificativa: eu desanimo com os escândalos. Alô, alguém aqui se desanima também? Eu falo de Jesus, quando eu chegar lá, a primeira coisa que o bacana vai falar na minha cara é: ah, tá vendo aí, ó, comprou um avião, tá vendo aí, ó, tá pegando dinheiro dos pobres, tá vendo aí, ó. Então eu desanimo com essas más notícias. Deixa eu te dar uma dica. Quando alguém falar assim, escandalizado, um absurdo, se escandaliza também. Não tenta defender maluquice, não. Não tenta defender o erro, não, senão pega mal. Ah, eu conheço um pastor safado, sem vergonha, que fez os pedófilos, não sei o quê. Se escandaliza com o cara que o cara está sendo. É mesmo, é absurdo, esse cara tinha que estar na cadeia. Porque isso não é pastor. Segundo a Bíblia, ele fugiu totalmente. Isso aí é um enganador, isso é um lobo. E Jesus, eu não sei o que eu palavra, e Jesus já falou: nos últimos dias entrarão no meio do rebanho lobos devoradores. Esse que você está falando está engrossando a estatística que Jesus falou: safado sem vergonha, tem que ir para a cadeia um cara desse mesmo. Tem que ir para a cadeia, tem que se converter um infeliz desse, ser preso, passar os dias dentro da cadeia para ele poder entender o que é o evangelho do Senhor. O cara vai ver que você é sério, o cara vai ver que você não concorda com ele, agora fica: não, nada a ver, o padre também é pedófilo. Você tem uma operação, é defender um erro jogando o outro dentro da casa. É claro que tem padre pedófilo, tem budista sem vergonha, tem católico, tem crente, tem tudo, irmãos. Mas o que a gente está falando é da palavra de Jesus, é de gente genuína, é de gente séria. É você chegar e falar assim: meu irmão, você me conhece? Você daí testemunho comigo, você conhece a minha integridade? Não, eu conheço, você é um cara legal. Não, cara, existe gente que quer levar o negócio a sério. Jesus vai ganhar forçosamente isso aí. E você fala: meu irmão, então eu e você temos que ser esse aí. Vem para Jesus e vou mudar esse quadro aí. Vamos mudar esse quadro. Amém, ó? Amém. Então, desanima, é escândalo pra caramba, tem escândalo pra caramba. Mas existe, no meio disso tudo, uma igreja santa, que Jesus disse: eu olho para ela e vejo ela pura, santa, sem ruga, sem mácula, a qual eu amo e derramo o meu Espírito Santo. E sabe de uma coisa? As 7 cartas do Apocalipse, lá, as 7 cartas das 7 igrejas da Ásia, Jesus vem detonando, só fala: ó, vocês são imundos, fazem isso, toleram Jezabel, que é a prostituta, vocês fazem um monte de maluquice. Mas eu sou aquele que caminha no meio dos 7 castiçais. Eu continuo caminhando no meio da minha igreja. Ele não abandona a igreja de nós possíveis. Ele continua conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Então desanima, claro que desanima. Mas não é motivo para a gente não falar de Jesus. A gente não está pregando uma religião, a gente não está pregando uma igreja, uma denominação, uma editora. A gente está pregando Jesus. Esse é o nosso compromisso. Próximo. Não é um assunto particular. Preste atenção. O pessoal costuma dizer assim: ah não, religião é muito particular. Cada um tem a sua. Essa é a maior artimanha do diabo. Aí a gente se intimida, fala assim: é verdade, fica aí na sua, vai no inferno e eu vou pro Jesus. Fica aí na sua. Nessa, budistas vão para o inferno, islâmicos vão para o inferno, evangélicos vão para o inferno, católicos vão para o inferno, por causa disso. E pensa que está professando uma religião. Pensa que tem que vir aqui da igreja, bater cartão. A gente tem que estar junto. Hebreus diz: não deixe as vossas congregações como é costume de alguns. Está lá em Hebreus. Mas não é ouvir a igreja que vai tornar você crente. É porque você é crente que você vem à igreja. A religião não é um assunto particular, porque a gente não está pregando religião. A gente está pregando
Jesus de Nazaré. Próximo grupo. Como disse, ficou muito tranquilo, muito descansado. Ah, estou bem, olha, Deus é tremendo, Deus tem feito maravilha. Pastor, eu estava precisando de emprego, Jesus me deu. Meu filho estava precisando de uma cura, Jesus curou. Eu estava pedindo a Deus uma namorada, Jesus deu, vou casar mês que vem. Nossa amiga de São Paulo, né? Tanto tempo orando, tá feliz da vida, vai casar mês que vem. Eu acho que eu sei que eu ainda nunca vai cantar. Eu respiro. Tadinha, tá nem aqui para se defender. Mas Jesus conseguiu pra gente, nos ajuda. E a gente, a partir disso daí, fica acomodado, fica tranquilo. Dá uma olhada nesse vídeo, pra gente ver como é que as coisas não funcionam. Às vezes não funciona assim também. É legendado. Tem som? Eu voltei, não consegue botar o som. Nessa hora, meu pai na igreja entra mesmo. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Aí na igreja nem dava tempo. What are you doing? Jesus, I am so excited today. It's like I woke up and thought, today is the day you're working for Jesus. I'm so excited to find someone who's ready to take action and get things done. Oh man, I am that girl. Yeah. This is perfect. So let's get started. What are you doing? Stand up. Remember, we were going to take action. Yeah, but this is where I always sit. Right, but I need more than this. Oh, I know what you're getting at. Okay, Jesus, how much do you want? $50? Is that enough? Oh, that's not what I meant. Oh, all right. Well, 100 then, you know. Regarding. Okay, but you might not want to catch this till next Friday. You know what I'm saying? Right, yeah. Okay, Kat, really, I do think it's great that you want to give, but I want you to mentor a younger woman. Ooh, yeah, right. Well, Jesus, you know, I'm not really into, like, teaching people and stuff. I mean, I don't
really get into that. You know that woman at the office, Amy? Yeah. I want you to take her out to lunch. Tell her about Well, Amy is different. I mean, like, really different, you know? I know, but she needs to know about it. Then I can tell people at the church to tell her. I mean, they get paid to do things like that. I want you to do that. Jesus, I just don't feel comfortable doing that. No, Kat, the problem is you're too comfortable. Jesus, I am so excited. O problema não é que a gente não se sinta confortável em fazer algumas coisas. O problema é exatamente o contrário. A gente está confortável demais. Eu estava exatamente ali de voltar para lá. Quando eu citei para vocês Atos 1:8, que diz: recebereis poder ao descer sobre vós do Espírito Santo e sereis testemunhas, tanto quanto a palavra. Agora pega o 8 e inverte para o Atos 8:1, diz assim: diz que levantou-se uma grande perseguição na igreja, e a igreja foi espalhada pela terra. Atos 1:8, eles deveriam ir e ficaram. Por 25 anos a igreja de Atos dos Apóstolos ficou junto, sabe por quê? Porque é muito gostoso estar junto. Junto a gente faz chá a gosto, junto a gente faz feira da independência, junto a gente faz uma feira country, junto a gente faz reunião de irmãs, junto a gente faz adorarte africano, junto a gente faz tudo isso. E aqui fica tão confortável que eu penso só, não posso nem dizer, que Jesus pode, não que vai, usar o mesmo método. De repente ele levanta uma perseguição que fica muito confortável para a gente poder fazer aquilo que ele deu como ordem. A tarefa evangelizadora não foi uma sugestão, foi uma ordem de Jesus para nós. E sabe qual é a diferença da igreja primitiva para a nossa contemporânea hoje, né, dos nossos tempos? É que a igreja primitiva não tinha um grupo de evangelismo. A igreja primitiva era um grupo de evangelismo. E quando a perseguição se instalou, os crentes se dispersaram. Meu Deus, o que será da igreja? Quem poderá nos ajudar? Vocês gostaram do bonequinho? E agora, quem poderá nos ajudar? A igreja se dispersou, acabou a igreja. Não. Onde caiu o crente, nasceu uma nova igreja. Para cada cidade que ia, quando chegava o crente, chegava ali uma família com um saco de roupa nas costas, fugindo da perseguição dos colonos, se instalava aqui, essa cidade está boa, vamos ficar aqui. Então tá bom. No segundo dia que estava lá, começava a se ouvir uma voz: nós abrimos este culto do teu nome. O que é isso aí? O que é isso aí? Não, a gente está falando disso. Nasceu uma nova igreja. Assim veio Tessalônica, assim veio a igreja da Galácia, assim veio a igreja de Bom Sucesso. Onde tiver um crente, há uma igreja. Há uma igreja, escute isso, há uma igreja na tua rua, com o teu CEP. Está confirmado até pelos computadores. Amém, amados? Tem mais algum grupo? Tem mais? Fique de pé, né? Hoje eu vou tirar o pé. Vou tirar o pé de Deus aqui. Eu queria que vocês se reunissem em grupos de 4, 5 pessoas, rapidamente. E a gente conclui agora. Olhem em grupos de 4, 5 pessoas, rapidinho.